Eles foram esquecidos, banidos pelo meta, mas agora eles voltam pra dominar. Mais um vídeo maravilhoso pra vocês. Cara, a gente vai jogar aqui, ó, com os decks do passado, cara. Cada partida vai ser com o deck do passado. A gente vai ressuscitar 6 decks do passado. E, cara, não subestime o passado, porque ele sempre encontra um jeito de retornar. Vocês podem ver aqui que eu fechei esse GD, né? A gente vai continuar agora nesse vídeo aqui. Vamos abrir esse GD já. Cara, a gente vai começar aqui com Miner Control do passado, com Cabana, com P.E.K.K.A. E tipo assim, mano, o jogo, ele atualmente não permite tanto que os decks antigos voltem pro meta, porque o meta meio que bane eles. Mas eles continuam bem jogáveis e eu vou provar isso pra vocês. A gente vai encarar aqui essas cartas novas quebradas, ridículas, que estragaram o jogo, velho. Porque, mano, o jogo antigamente era perfeito, velho. A gente via Team vs Surgical Goblin, a gente viu a Kings Cup 2, né, que rolou tudo isso. A gente viu a CRL Mundial 2017, que o Sérgio Ramos ganhou. E, cara, era outra parada, era outro jogo, era um jogo muito mais legal. Você tinha uma emoção, uma paixão pelo jogo muito maior na época. Você que jogou, né, no caso. E, cara, a gente vai ter que fazer boas defesas aqui, porque o cara, ele começou jogando tudo na ponte e basicamente não tem o meu veneno. A gente vai acabar tomando um pouquinho de dano, mas a gente vai fazer uma defesa, a gente vai ter uma volta com P.E.K.K.A. E, cara, pra vocês verem, o jogo tá muito no skill. Hoje em dia tem Bandida Líder, tem uma Imperatriz, que é uma carta voadora que não morre. E sim, cara, se você parou o jogo em 2018, 2017, você meio que não tá perdendo muita coisa. Mas, cara, ainda dá pra jogar com vários decks antigos, por exemplo, Logbait, X-Besta 3.0 ali, adaptada. E, mano, pra mim o jogo só tem graça com esses decks, sendo sincero. Porque, mano, é outra história, velho. Tipo assim, você ganhava uma lendária lá em 2017, mano, 18. Você explodia de alegria, mano. As coisas tinham muito mais valor do que tem hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil, mano. Aquela coisa, né? Quando é muito difícil, a gente dá muito mais valor. Mas, cara, tipo assim, o jogo, ele tá muito diferente. Ele continua muito bom, tá? A constância do jogo continua muito perfeita. Eu ainda amo esse jogo, ainda gosto muito desse jogo. Mas não tem como, cara. Os decks antigos é outra parada. E, cara, a gente deu muito dano, né, mano? Olha esse contra-ataque, velho. Agora que eu me dei conta, mano. Agora que eu parei pra pensar no jogo, mano. A gente deu um contra-ataque ferrado. O cara deu uma fire ali ridícula. Ele tá de One Jelly, vamos ver o que ele vai fazer aqui com essa jogada maravilhosa. E, cara, basicamente a gente vai vencer esse jogo, eu acho. Ok, mano, eu vou dar meu veneno aqui, por mais que tenha pirotécnica. A Bruxa Sombria é um suporte muito bom pra ele fazer um ataque, então a gente já vai acabar com esse ataque dele. Vou dar um tronco aqui pegando nos golemitas e também nessa bruxa, né? A intenção é essa. Perfeito, cara. Eu vou dar um zap aqui pra matar mais os suportes. Mano, o grande problema, velho, é que o Mago Elétrico ele não tá se encaixando tanto nesse meta. Mas mesmo assim ele acaba fazendo um trabalho muito importante em alguns decks. Por exemplo, um deck de Spark acaba o Mago Elétrico fazendo uma diferença absurda, né? Porque criando toda carta nesse jogo vai ter uma função. Sempre vai ter uma carta ali, que é aquela carta que, tipo assim, se acha ruim, ela acaba sendo muito boa contra aquela carta. E, mano, eu tô muito animado real com esse jogo. Só que, mano, tipo assim, é outra parada, tá ligado? Jogar com deck antigo me anima ainda mais, velho. Porque eu lembro, mano, da época que eu era criança, lá pelos meus 12, 13 anos, e eu jogando com esses decks, falando, caraca, velho, a gente deu 3 coroas aqui muito fácil, mano. Caramba, velho. E tipo assim, mano, quando a gente era criança, não sei se você era, né, se você jogou na época, mas, mano, se você viveu 2017, você sabe o que eu tô falando. E, caraca, a gente ganhou um emoji do gigante, velho, mandando joinha. Vamos usar esse emoji aqui, né, já que a gente tá na secundária. Já substituímos aí o emoji do rei. E, cara, isso aqui é outra coisa boa, né? Vamos jogar agora com Mega Bait Loom, que é um deck muito legal, velho. Eu não sei se funciona hoje em dia, mas vamos tentar aqui, vamos tentar descobrir. Cara, a gente vai jogar aqui com 6 decks que a gente tá revivendo do passado, a gente vai tentar fazer 6 vitórias. E, velho, outra diferença é esses emotes aqui, mano. Tipo assim, você ganha muito mais fácil hoje em dia, coisa que não tinha como você ganhar na época, não tinha recurso pra você ter. Você tinha que gastar, tipo, 10 reais pra ter 4 emotes, tá ligado? E tinha que aparecer na loja, senão você não ganhava. A gente vai fazer o combo aqui clássico, né, quando a gente joga de balão Cycle, que é basicamente você dá o golem de gelo tancando, dá mineiro ali tancando mais ainda, ou então no suporte dele, e o balão ali atrás, né, vindo de surpresa, já que o balão dá muito dano. E, cara, a gente já começou quase levando a torre desse cara. Ele tá com 2 suportes, né, que é a Fornalha e a Pirotécnica, parecido com o último cara que a gente enfrentou, né, que tinha Bruxa Sombria, tinha Curadora, tinha Pirotécnica, deck muito estranho daquele cara lá.
E, mano, Rei Esqueleto. Cara, Rei Esqueleto é muito bom contra Mega Cavaleiro, então vou ter que eliminar esse aqui o mais rápido possível e segurar um zap. E, cara, essa carta aí que eu tava falando, mano, não sei se vocês sabem, vocês que são da antiga, sabem como é que tá o jogo. Mas, enfim, essa carta voadora aí que tá nesse dragão azul, ela simplesmente não morre. Tipo assim, ela tem um HP ferrado, ela tem um alcance muito forte. Os servos também estão muito roubados, tá? Por isso que os servos teve uma interação tão boa em relação a ela, porque eles meio que foram bufados recentemente, então eles estão muito fortes. Mas, cara, não se compara a ela. Tipo assim, ela tá bizarra, ela tem um alcance absurdo, ela tem uma HP, né, que é a vida muito alta. E, mano, simplesmente ela é imortal, tá ligado? Ela dá muito dano. Tipo assim, tudo nessa carta tá roubado, todas as mecânicas dela tá roubada. E, cara, eu já tô começando a odiar essa carta, mas, cara, a gente deu 1 a 0 aqui já nessa partida, a gente só tem que fazer umas boas defesas aqui e tentar levar a segunda torre, né, se a gente conseguir. É sempre bom, né, ganhar a segunda torre do cara. E, mano, ele tá com mais um suporte, ele tá com Goblin com Dardo, né, agora que eu me dei conta. Acho que ele tinha jogado, mas não tinha me dado conta. Eu vou dar um zap aqui, porque o MK, obviamente, pega em tudo em área ali. Eu vou distrair com o Golden Gelo aqui pra não tomar dano desse Espírito de Fogo. Se você não sabe, mano, o Espírito de Fogo ele dá o dano de uma Fire. Sim, se você der uma Fire na torre e se o Espírito de Fogo pular na torre, vai dar exatamente o mesmo dano. De tão balanceado que tá o jogo hoje em dia, né, velho? Cara, eu sinto uma saudade, mano, do Clash antigamente, velho. Eu sinto uma saudade absurda, mano. E quando eu jogo com esses decks antigos, mano, meio que volta bastante o sentimento, tá ligado? Porque, mano, não tem como, velho. O passado sempre vai ser uma emoção muito boa, ainda mais se for um passado perfeito, né? Eu não sei se vocês têm isso, velho, mas quando eu tenho, tipo assim, umas lembranças do passado que eu vivia, tipo assim, uma época que não era tão legal na minha vida, que eu não gostava tanto, eu sinto saudade de ver aquilo. Por mais que eu não gostasse quando eu tava vivendo aquele presente, eu sinto uma saudade. Não sei se é uma coisa humana, de que a gente só dá conta depois que não tá fazendo mais aquilo, não sei. Eu sei que, tipo assim, quando a gente vive um momento, quando a gente lembra de um momento que era muito bom, a gente sente o dobro disso. É bizarro, tá ligado? Como funciona o ser humano. E, cara, a gente já conseguiu 2 vitórias aqui. Mano, eu lembro, velho, que esses 2 decks aqui, e esse terceiro também, né, que é o Miner Poison, parece meio X-Besta, mas não é, porque tem foguete, tem veneno. É um deck muito estranho, né, se você não lembra desse deck lá em 2017, 2016. Mas, mano, todos esses decks, eles foram usados no Mundial de 2017, velho. E na Kings Cup 2 também. Sim, na Kings Cup 2 que teve a Team Surgical na final, teve a Team 9 Yao Yao. Cara, essa época aí foi época de ouro, velho. Tipo, quem viveu, viveu, mano. E quem não viveu, velho, não vai ter tanta noção do que eu tô falando, mas era uma emoção muito diferente em cima desse jogo. O MK vai pular nessa arqueira aqui, e eu vou dar meu mineiro aqui pra tancar. E perfeito, cara. Não deu pra impedir no time ele pular no meu miner, né? Mas ok, ele vai dar um hit só. Não, perfeito. Cara, essa carta tá muito imortal. Essa carta tá tão imortal que eu vou dar um foguetão nela se ele der alguma coisa na ponte. Senão eu vou distrair só com o meu cavaleiro, tá? Vou dar um tronco aqui. Tá, perfeito. E, cara, vocês vão ver o tanto de HP que essa carta tem. Olha isso, mano. A torre não mata essa carta, velho. Não mata, mano. Ela vai acabar com o meu cavaleiro. Olha isso. Ela acabou com o seu cavaleiro. Pensa que é o seu cavaleiro, tá? Porque o nosso cavaleiro e o seu é igual. Então, ela acaba com o seu cavaleiro. Ela ainda fica viva se deixar, mano. A torre não tá fazendo mais diferença nas tropas, velho. Isso é bizarro, porque quando a gente jogava em 2017, 18, a torre era a melhor coisa que tinha, mano. A torre matava todas as cartas muito bem. E hoje em dia simplesmente não mata. Olha o Mega Servo. Esquece, olha o Mega Servo, esquece. E essa nova carta voadora, ela meio que tem 2 funções. Ou seja, você pode usar ela terrestre e ela aérea. Ele acabou de usar terrestre depois de ter usado a aérea. E ó, ela terrestre é horrível. Ela é muito ruim. Só que ela aérea tá muito roubada, velho. Eu não aguento mais encarar isso. E, cara, a gente tá de Miner Control aqui com Rocket e Poison. E a torre do cara tá com 900 de vida, ele tem MK. Então ele vai ter que fazer um combo. E já que a gente sabe que ele vai ter que fazer um combo, a gente vai ter que defender bem. E, cara, aquela torre ali já tá praticamente no chão, porque a gente tem foguete, a gente tem Poison, então a situação tá muito boa. Eu vou dar meu Miner aqui. E já vou meter uma Tesla aqui, tá? Ele avançou com a Broca, ele tem Broca e barril, né? Eu só vou distrair aqui com as minhas arqueiras. Não preciso do tronco. Tá perfeita aqui a defesa. E, cara, ele jogou de novo essa carta imortal, velho, que eu odeio. Eu vou dar um cavaleiro aqui tancando. E, cara, eu não consegui tancar porque olha o alcance dessa praga. Mano, eu tô ficando muito irritado encarando essa carta, velho. Porque meio que o jogo,
Beleza, ele fez um balanceamento, né? Que vai ter um pouquinho de nerf nessa carta, mas ela vai continuar muito forte, mano. Tipo assim, mano, isso não existia em 2017, 18, velho. Era tipo assim, uma carta ou outra que o pessoal falava mal. E era mais pela mecânica, não era porque, tipo assim, nossa, essa carta aqui. Essa carta aqui tá muito desbalanceada. Eu vou dar um foguete aqui nessa praga aqui, porque ele pode vir com MK. E se ele vir com MK, provavelmente eu perco. Ok, ele vai começar de trás ali com a pirotécnica. Não sei pra que lado que ela vai, tá? Ela foi pra esquerda, quer dizer, pra direita. Mas a gente já deu muito dano ali. A gente só tem que ciclar ali um Miner. E, cara, a gente vai distrair aqui esse MK, não tem problema, tá? E perfeito, cara. A gente praticamente venceu essa partida aqui. Ok, vencemos, fácil, ok. Mano, 3 vitórias aqui com os decks do passado, dando um couro aqui nos caras com as cartas atuais, com as evoluções atuais. E, cara, mano, eu amo esses decks antigos, velho. É bizarro o quanto que eu amo esses decks, mano. Esse deck aqui eu acho que o Wayne jogava bastante, que é o primeiro Splash Art que teve no jogo, tá? O Mago de Gelo, o Golem de Gelo. O Golem de Gelo, velho, ele era muito usado antigamente. Até o deck de X-Besta 3.5 lá, com o Mago de Gelo, o Cavaleiro que tem hoje, Tesla, Foguete e Tornado, era usado o Golem de Gelo e Mega Servo no lugar do Cavaleiro e no lugar dos esqueletos, acho. E, mano, esses decks antigos é muito legal, velho, não tem como, mano. Eu gosto bastante desses decks antigos, velho. Tá, ele tá de lápide, talvez isso aqui seja Lava Round, talvez seja Splash Yard. Se for Splash Yard vai ser interessante, né, porque a gente vai encarar um deck atual contra um deck do passado. E mesmo assim acho que a gente vence. E cara, de novo essa carta. Mano, eu não aguento mais pegar essa carta, velho. Vocês estão vendo, mano, vocês que não jogam mais esse jogo, toda vez tem essa carta em campo, velho. E toda vez essa carta pega muito valor e o cara, tipo assim, meio que começa com ela. Tá, não consigo dar o tornado pra ativar, eu acho. E eu não vou nem arriscar porque aquela carta tá em campo. Tá. Valeu, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou distrair aqui com o Golem de Gelo. Perfeito. Cara, eu vou tentar dar um cemitério seco ali, com um carrinho de canhão. E a lápide dele foi muito ruim. Perfeito, mano. Focou no Golem de Gelo. Tá, o carrinho ele não vai fazer tanta diferença assim. Talvez ele pegue um Seed se o cara deixar, mas só se o cara deixar mesmo. Ok, ele não deixou. A gente vai ter que dar um Mago de Gelo aqui, talvez ele dê mineiro. Acho que não tem Elixir, na verdade, pra dar um mineiro. Ok. Tá, o Mago de Gelo vai segurar muito bem isso aí. Acho que ele vai dar um mineiro depois que tudo morrer, praticamente. Ou então não, né? Vai saber o que tá passando na mente desse cara. E, cara, eu não sei que deck é esse, mano. Não sei se é, tipo assim, lava, se é golem. Porque pode ser tudo, mano. Pode ser golem, pode ser lava. Tá, isso aqui é lava. Eu vou fazer uma pressão aqui. Essa pressão aqui podia ser melhor do outro lado, podia, mas a torre aqui tá com menos vida. Eu quero proteger esse Mega Servo pra ele dar um dano nesse lava. E, cara, a gente vai ter que dar um tronco aqui pro carrinho passar. Perfeito, o carrinho passou, mas desfocou, né? O cara jogou bem até. E, mano, eu vou ter que dar um Mago de Gelo aqui com os esqueletos. Tá, vem Mega Servo, vem logo Mega Servo. Boa. Muito obrigado, Mega Servo. Traga um troféu pra esse herói esquecido do Mega Servo, velho. Hoje em dia o Mega Servo ele não tá tão roubado, né? Ele não tá sendo tão usado e tal. Na época, mano, ele matava todos os dragões e ele custava menos elixir que todos os dragões, então ele era bem roubadinho. E, cara, eu vou dar um cemitério seco mesmo. Ele vai ter que dar o suporte atrás do lava, eu acho. Eu já vou emendar um veneno. Tá, ele deu Valkyria. Mano, ele deu essa maldição. Essa maldição é muito counter de cemitério, velho. Muito counter, mano. Talvez seja a carta mais counter de cemitério junto com o veneno. Cara, eu vou ter que dar um veneno aqui, depois obviamente um Mega Servo atrás dessa carta aí, que não morre, né? Se você puder morrer aí, por favor, morra, né? Morra com menos vida, inclusive. Ok, o bom é que ela já foi tirada de campo, a gente vai ter que dar um bom tornado aqui. Cara, ok, o tornado foi muito bom, muito good. Ele já começou com lava. Cara, esse cara ele sabe jogar de lava, só que tá sendo uma partida muito difícil, mano. Eu vou começar com o meu carrinho aqui pra ele não pegar um valor de mineiro, mas acho que vai começar aquela carta roubada exatamente, né, velho? Ele sempre começa com essa carta roubada de trás. E, cara, esse jogo aqui já tá me estressando, tá, mano? Já tá me estressando. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Com os decks do passado eu suporto tudo. Tá, não dá pra eu ativar aqui, óbvio, né? Ele jogou numa posição que não dá pra eu ativar. Cara, eu já vou ter que dar um carrinho ali tancando, um Lava Pup. Ok, vou ter que dar um veneno aqui. Cara, a gente vai ter que fazer um combo no 3x, tá? E por mais que eu não saiba se isso aqui vai dar bom, né, no 3x, porque é muito difícil, eu já vou fazer um combo do outro lado ali, tentando mudar um pouquinho de lado. Porque, cara, essa nova carta, mano, vai me ferrar muito. E o cara ainda tá de maldição, tá? Não deu tempo de eu distrair todos os Lava Pups, mas ok.
E, cara, basicamente a gente vai perder isso aqui, porque basicamente não tem o que fazer mesmo. Essa nova carta, essa Maldição Goblin, essa Valkyria, é muito counter desse deck, então a gente acabou perdendo a primeira do vídeo aí, não tem o que ele faz, não tem muito que a gente possa fazer. E ele mandou risadinha, né? Esse cara é muito engraçado, né, velho? Cara engraçado, né, mano? Igual a Pica-Pau fala. Ok, a gente vai jogar aqui com 3M. Cara, 3M hoje em dia tá uma bosta, tá? Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Mas eu lembro que em 2017 e 2018 era muito forte. E querendo ou não, dependendo do deck que a gente pegar, isso aqui pode ser forte de novo, né? Por mais que tenha muito feitiço no meta, muita carta splash, muita carta imortal, fazendo então a 3M perder o valor, eu ainda acho que essa carta aí é muito importante em algumas situações. Então a gente vai tentar usar ela do melhor proveito possível. Vou começar com o meu Golem Gelo aqui. E cara, acho que eu vou dar uma gangue de trás. O nome do cara é Alessander, né, velho? Começar com a minha gangue aqui. Tá, acho que era melhor ter jogado a maior parte da gangue pro lado esquerdo, mas tudo bem. Vou dar meu corredor aqui também. Mano, ele não jogou nada até agora, isso aqui me preocupa. Sempre que o cara enrola um pouquinho, quando sua carta passa mais ou menos da ponte, o cara dá um MK, velho. É bizarro isso, né, mano? Será que dá tempo de eu fazer isso aqui? Não deu. Mas ok. Cara, de qualquer jeito foi muito bom. Aquele executor ali a gente vai distrair com o Golem de Gelo aqui. E esse Golem de Gelo aqui já vai ser usado pra tancar um pouquinho as mosqueteiras. Ok, tentei jogar no time, até joguei um pouquinho antes, mas não deu muito certo. E deu uma peca ali, acho que uma mosqueteira ia acabar sendo tancada. A gente vai ter que dar uns servos aqui, acho que ele zerou nessa peca e qualquer coisa a gente dá uma gangue também. Então ele tá de P.E.K.K.A com Mega Cavaleiro, né? É P.E.K.K.A com Mega Cavaleiro, velho. Existe gente que joga isso aí desde 2018, inclusive, né? Já que é o assunto do vídeo, a gente vai ter que falar sobre isso. E, cara, esse Zap foi perfeito. Mano, o Zap era uma carta muito usada em 2017 e 2018. Era o feitiço mais forte do jogo, era o mais usado. A carta mais usada do jogo, disparada. E hoje em dia pouca gente usa, né, mano? Só tem deck de lava, por exemplo, e nem sempre tem também. Cara, Zap era uma carta muito boa. Eu quero que tome um buff. Eu quero que volte ao meta, porque era uma carta que eu gostava muito. Cara, eu vou fazer pressão aqui, por mais que ele tenha MK, a gente segura suave a volta do MK. Ok, mano, ele fez muita merda com esse lançador, a gente vai levar a torre ali. E perfeito, mano, mais uma torre no chão. 2 a 0 aqui em cima do nosso amigo. Acho que aquele cara que mandou risadinha acabou deixando a gente um pouquinho vingativo. E infelizmente a gente descontou nesse cara, né? Ok, cara, vamos ver o que ele vai fazer. Se eu der corredor com gangue, ele dá MK, né? Então não é uma boa. Então eu já vou começar aqui com minhas 3Ms aqui, tentando pegar um valorzinho. E vamos ver o que vai acontecer, né? Tá, ele começou com um executorzinho ali. Eu vou tentar distrair esse executorzinho com um golem de gelo e já dar um servos ou uma gangue. E, cara, essas jogadas aqui que eu tô fazendo, mano, vocês podem até criticar, tá ligado? Mas essas jogadas aqui eram muito feitas em 2017, 18, velho. E eram jogadas, tipo assim, muito legais mesmo, velho. Porque dava certo, tá ligado? Hoje em dia, mano, a maioria das jogadas, assim, spamando tudo no meio, com um corredor, com uma 3M, não dá certo. Mas às vezes dá certo, né? E dependendo do meta que vir, mano, essas cartas antigas aqui podem fazer estrago. Eu não sei o que tá rolando na mente da Supercell pra ter estragado tanto assim o jogo em relação a cartas e metas. Mas eu espero que uma hora ou outra essas cartas mais antigas voltem pro meta, né? E não fique só as cartas novas, né? Querendo ou não, o jogo ele meio que... A Supercell não é besta, né? Então eles meio que deixam mais difícil pra você usar as cartas novas que estão mais difíceis de serem upadas pra você gastar mais dinheiro, né? E também jogar mais. E cara, a gente vai jogar aqui com o último deck, velho. Esse último deck aqui parece aquele deck de Caim de Canhão e Mago de Gelo que eu usei com Mega Servo e Cemitério. Mas dessa vez a gente tá usando aqui Corredor. Esse deck também era usado, tá? É basicamente o mesmo deck, só que é Corredor no lugar do Cemitério. E todo mundo jogava com esse deck, velho. Surgical Goblin, 9 Yao Yao, Atin. Todos os caras das antigas aí que você pensar jogavam com esse deck. Porque esse deck era meta, tá? Flex Power. Todo mundo jogava com esse deck era muito meta. A gente vai começar aqui com o nosso Corredor. E eu sinto saudade, velho, de um meta com Mago de Gelo e Tornado. Vocês podem não gostar dessas cartas, tá? Vocês podem não gostar do Tornado, que é uma mecânica muito roubada. Mas, cara, eu sinto saudade. A gente vai ativar aqui a nossa torre. A gente vai dar um Mago de Gelo aqui. Porque a gente não quer tomar esse dano dos esqueletos, né? Dependendo do deck que ele tá, o nosso corredor não vai passar tão fácil. E, cara, esses decks de hoje em dia, mano, tipo o Mineiro Cycle que o cara tá usando com quebra-muros, é muito diferente, mano. É muito diferente, velho. Tá, o Mineiro Bombado ali a gente vai colocar ele pra passear, né?
porque a gente se sente jogando igual o Albert Einstein. Tem até um meme, né, que o pessoal fez, que o primeiro cara que descobriu o passeio, né, dessas cartas, jogando uma carta ali um pouquinho pra direita quando ela vem na esquerda, ou então um pouquinho pra esquerda depois que ela vem pra direita, faz ela passear pela arena, é o Albert Einstein, né? E essas jogadas aí foram feitas, acho que no final de 2016. E, cara, eu sinto muito saudade dessa época, mano. Ok, ele tá... Mano, ele tá com um novo deck lá de Miner Poison. Não sei se vocês chegaram a ver esse deck, mas é um deck aí de Miner Poison com quebra-muros, canhão, servos. É um deck muito ciclo que o pessoal fica abusando do mineiro bombado e dos servos. E também do spam na ponte, né? Que o cara fica spamando um mineiro com quebra-muros e tal. E às vezes até veneno, né? Porque, querendo ou não, esse deck tem veneno. E, cara, esse deck aí também, tipo assim, é um deck legal, tal, mas... Pra mim não se compara, velho, com os decks antigos, mano. Os decks antigos pra mim são muito únicos, são muito lendários. Tá, talvez se eu der um tronco aqui, a gente acaba levando tudo. Perfeito, levamos tudo. Ó, a noção de jogabilidade, rapaziada, olha a noção. Minha noção tá muito pra frente, não tem como. Cara, o veneno, ele acaba não deixando tanto valor assim igual o terremoto hoje em dia pro corredor. Mas de qualquer jeito dá pra gente vencer com um ciclo de veneno, ainda mais agora que a gente tá com... Tá, ele deu habilidade. É mais agora que a gente tá com um pouquinho de vantagem. Ele não vai conseguir outra habilidade, então a gente dá um Mago de Gelo aqui puxando tudo pras 3 torres. E eu acho que ele vai dar mineiro aqui, né, nesse canto, tá? Ele não deu. A gente vai dar um tronco com um tornado aqui. Perfeito. A gente não pode tomar dano desse Miner. E eu já vou dar meu Mega Servo aqui. Vou dar também o Golem de Gelo. Cara, ele gastou o canhão dele morreu, o nosso canhão tá vivo, vou dar um tronco aqui predictando já. Perfeito, mano, a gente vai vencer essa partida, porque ele deu esse azarzão aí, né, de pensar que seria uma boa ideia dar um canhãozinho ali enquanto eu tinha corredor na mão. A gente já vai fazer a defesa aqui. Tá, cara, tá, agora que ele deu Fire, meu Deus, ele conseguiu errar Fire. Agora a gente vai punir esse cara. A gente vai acabar punindo esse cara, vou dar um tronco aqui de Predict no canhão. E GG, amigo, você perdeu aí pro D-Baile, porque a diferença de torre, amigão, tá muito alta e eu não vou perdoar você de jeito nenhum, tá? Eu não vou perdoar. Talvez ele dê um quebra-muros, tá? Ele deu um quebra-muros ali. A gente vai puxar tudo aqui. Perfeito, a torre do rei vai ajudar. O Mago de Gelo ajudou. Traga um troféu pra esse herói. O Mago de Gelo é a minha carta favorita a partir dessa partida. Ok, eu acho que ele vai vir aqui desse lado mesmo. A gente vai puxar aqui com o Golem de Gelo. E, cara, a gente vai acabar dando um tronco aqui. Esse tronco aqui vai ser perfeito. Ok. Cara, a gente tomou muito dano ainda, mano. Caraca, velho. Essa evolução dos quebra-muros é muito boa. Dos quebra-muros é muito boa, né? Eu errei o nome da carta, eu acho. Cara, o que tá acontecendo comigo, velho? Tô achando que... Às vezes eu fico meio pá, né? Ok. Ele vai jogar tudo na ponte. Vou dar meu Golem de Gelo aqui. Não, ele vai dar Fire, velho. Ele vai dar Fire. Não, ele não deu Fire. Esse cara é louco. Vou distrair aqui com o meu Golem de Gelo. Caraca, velho, ele tá dando só mineiro atrás, mano. Vou dar meu veneno aqui nesse canhãozito. E ele errou o canhãozito. Irmão, você perdeu pro D-Baile. E é isso, cara. Esse foi o vídeo. Eu ressuscitei aqui esses 6 decks. E, cara, por favor, mano, joga uma vez com um desses decks, por favor. Porque esses decks aqui são muito bons. Eu garanto que você não vai se arrepender. É muito legal cada deck deles. Cada um desses decks. Tira um print aí, velho. Ó, eu tô passando aqui em todos os decks, já passei em todos. Tira um print aí, velho, joga um desses decks, vai por mim, velho, recomendação minha. Confia em mim, rapaziada, confia em mim, esses decks são muito legais. Eles podem não funcionar tão perfeitamente igual um dia já funcionou. Eles podem não estar bom no meta, mas uma hora ou outra vocês vão ver esses decks voltarem. Confia em mim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, se inscreve, é isso, valeu, falou.